Meus queridos, meus amados irmãos, eu quero cumprimentar a todos nessa tarde com a paz do Senhor Jesus. Eu queria deixar uma palavra da parte de Deus que se encontra no livro de Mateus. Eu falei Mateus, capítulo de número 8, versículo de número 5 até o verso de número 8. Louvado seja o nome do Senhor. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico, violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Versículo 9. Pois também eu sou homem sob autoridade, tenho soldados a minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faze isto, e ele o faz. Versículo 10 diz: E maravilhou-se Jesus, ouvindo isto, e disse aos que seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Somente até o versículo de número 10. Meus queridos, eu sei que pode parecer algo incomum, mas, de fato, aconteceu de verdade. Talvez você está se perguntando: mas irmão, é verdade que um centurião, na época de Roma, foi até Jesus para conversar com Jesus? Sim. Mateus relatou esse diálogo, essa conversa entre Jesus e um centurião. Meus queridos, um centurião na época era um soldado que comandava 100 soldados. Ele era entre os 100, aquele que mandava, aquele que determinava. A responsabilidade era dele de comandar 100 soldados romanos. De repente Jesus olha no meio da multidão, surge o caminho limpo. As pessoas começam a abrir, a sair da lugar. Para quem? Para um centurião. Quando o centurião se aproxima de Jesus, aquelas pessoas que estavam ao redor de Jesus se afastam, abrem um caminho para o centurião encostar em Jesus. Muito temido pelas pessoas, era respeitado não só pelos romanos, mas também pelos judeus, pelas pessoas da época, como também os gentios. Então, Jesus, de repente, a multidão abre, que aparece na frente dele um centurião, um homem de patente ali em Roma, porque para ser centurião tinha que ser alguém com uma patente. E eles tinham medo daquele homem. E de repente aquele homem está diante de Jesus. Provavelmente aquela multidão, eu acredito que eles temeram em prender Jesus e até prender eles também. Mas não foi isso que aconteceu. A Bíblia diz que esse centurião, ele chegou para Jesus. Olha só a fala desse centurião com Jesus. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogou-lhe dizendo: olha só, chamou ele de Senhor, olha só, ele chegou e disse: Senhor,
O meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. Meus queridos, este homem que servia na casa do centurião, ele só não era uma pessoa deficiente, não. Ele só não era doente do corpo, não. Ele era atormentado. E nós sabemos que quando o homem começa a ser atormentado, é pelos espíritos imundos. Este homem não só era doente, este homem também, os espíritos maus, perturbava, deixava ele atormentado. Tanto que o centurião, no meio da sua patente, percebeu que a única solução para o seu criado era Jesus. Este centurião não deveria fazer o que ele fez, mas devido a uma necessidade, devido a uma aproximação daquele servo, provavelmente deveria ser um servo que trabalhava para ele há muitos anos. E nós sabemos que pessoas que trabalham dentro das casas, muito tempo acaba se enturmando, acaba sendo tratado como pessoas da própria família. Então houve um carinho muito especial daquele centurião pelaquele servo. O centurião ficou triste de ver a situação do seu criado. Além do seu criado ser deficiente, o seu criado estava sendo atormentado. Chegando lá, a conversa foi diferente. Talvez muitos esperavam um problema, uma confusão, uma ameaça. Mas não. Foi um homem se humilhando, chamando Jesus de Senhor. Escute bem aqui, ó. Não me pergunte se esse centurião era cristão. Não me pergunte se esse centurião era judeu. Não me pergunte sobre isso. Nem me pergunta, meu querido, aonde esse centurião adquiriu tanta fé para procurar Jesus. Jesus ficou maravilhado quando esse centurião olha para ele e diz: não, Senhor, não precisas tu ir na minha casa. Basta só uma palavra, aonde tu estás e aonde meu servo, meu criado está, lá vai acontecer milagre. Porque se tu disser daí, vai acontecer o milagre. Meus queridos, a Bíblia diz que Jesus ficou maravilhado com a fé deste homem. Jesus ficou maravilhado ao ponto de dizer para os outros que o cercava: eu não vi aqui em Israel tanta fé como eu vejo na vida desse centurião. Que vergonha! Que vergonha para os cristãos da época! Que vergonha para os líderes religiosos da época! Isso é uma vergonha na época de ver um centurião romano procurando para Jesus uma solução, e Jesus disse: eu vou na tua casa. Ele disse: não precisas, porque eu também sou homem de autoridade. Eu tenho 100 soldados ao meu dispor. Se eu disser morre, ele morre. Se eu disser corre, eles correm. Se eu disser pega aqui, eles pegam. Eles me obedecem. Por isso não precisa, diga somente uma palavra. Diga somente uma palavra. E meu criado, eu tenho certeza que vai ficar curado. Jesus olha para a multidão e diz que este homem sim tinha fé. Ele não via em Israel como viu a fé naquele centurião. Ah, meus queridos, sabe por que muitas pessoas que se dizem não evangélica não vão aos nossos cultos religiosos? Porque líderes se metem em escândalo, vende o povo no período político, líderes envolvidos em vários escândalos,
Os cristãos não dão exemplo numa fila do hospital. Cristãos não dão exemplo numa faculdade, numa escola. Não dão exemplo onde frequenta, no seu trabalho. Não façam péssimos exemplos. E depois querem que o povo frequente os nossos cultos religiosos. Como? Que não tem fé suficiente. Ainda diz mais, se Jesus quiser. Se Jesus quiser, não. Jesus quer. Falta fé para o povo. Falta fé que teve na vida do centurião. Cristãos sem fé, desanimando outros. Cristãos desanimando outros que não tem mais nem fé. Jesus olha para aquela multidão, que vergonha. E dizer aqui, eu não vi em Israel tanta fé como eu vejo nesse centurião. E quando Jesus olha para ele e diz assim, tu pode ir. Pode ir. Meus queridos, a Bíblia diz que ele não voltou para questionar. Mateus não relata que o centurião deu meia volta, veio até Jesus e disse assim, Jesus, tu tens certeza que ele vai ser curado mesmo? Não. A Bíblia diz que quando Jesus falou, o centurião foi para casa. Foi para casa. Quando chegou no meio do caminho, as pessoas foram ao encontro do centurião para dar o quê? A boa notícia. Encontrou ele no meio do caminho e disse assim, Senhor, o criado está são. O criado está bem, o criado está ótimo, o criado está curado, bonzinho, 100%. Que fé! Que ousadia daquele centurião! E hoje, na atualidade, muitos cristãos estão dizendo, será? Será mesmo? Olha, se você tiver fé, será que vai dar certo? Não. O cristão tem que saber o que ele quer. Mas com Jesus, não. Jesus mostrou para aquele centurião e disse para todos que estavam ao redor, eu não vi aqui em Israel tanta fé como eu vejo neste centurião. Meus queridos, foi uma honra. Um homem que deixou o nosso mestre maravilhado. Que honra para o cristão quando ele de fato acredita em Jesus, tem fé suficiente. E se ele disse para o centurião, pode ir, que está garantido, é porque está. Não questione. Pessoas questionando. Ou tem fé ou não tem. É por isso que este homem deixou Jesus maravilhado. Será que é de fato você, cristão, você tem fé suficiente para arrancar de Jesus esta palavra? Será que você que vive dentro de igreja, será que você tem fé suficiente para Jesus olhar para você e dizer, eu não vejo nessa congregação pessoas com fé como eu vejo em você? Mas não, se escondem, deixam de lado. Muitas das vezes se omitem em umas situações. Por quê? Porque na frente é uma coisa, atrás é outra. No meio cristão é o santinho. Fora do meio cristão, só Deus sabe. Nem vou dizer para não ofender muito, mas só Deus sabe. Porque perante os cristãos é um santão. Fora, só Jesus sabe. Se esse centurião foi até Jesus e disse para Jesus, bastou uma palavra, esse centurião estava cheio da palavra. Esse centurião ouviu a palavra e creu. Adquiriu tanta fé ao ponto de dizer para Jesus, eu creio
Eu acredito, Senhor. Chamou Jesus de Senhor. Eu acredito, imagine, um centurião romano, na época, no meio de uma multidão, chegando para o Galileu, um jovem Galileu, um senhorzinho franzindo. Ninguém dá nada por ele. E chama-o de Senhor. Chamou Jesus de Senhor. Eu acredito, imagine, um centurião romano, na época, no meio de uma multidão, chegando para o Galileu, um jovem Galileu, um senhorzinho franzindo. Ninguém dá nada por ele. E chama-o de Senhor no meio da multidão. Isso é honra. É um privilégio que esse centurião deu a Jesus. E melhor ainda, em dizer para Jesus, eu acredito, eu creio que se tu disser uma palavra, o meu criado vai ser sarado. E assim sucedeu. Por isso, eu quero concluir esta mensagem nesta tarde. Não se esconda daquilo que você representa. Não fique de trás de moita, esperando a comissão passar para você aparecer e dizer, eu sou cristão. Não. Represente-o. Tenha fé, igual do centurião, para você dizer de fato, Jesus, uma palavra tua. E assim sucede. Que nesta tarde, Deus em Cristo, use de misericórdia para conosco e conceda a graça da sua palavra para a gente poder adquirir fé, como esse centurião teve fé, ao ponto de tirar de Jesus palavras demonstrativas para o redor que estava dele em dizer, esse sim tem fé suficiente, porque eu não vi em Israel tanta fé como eu vejo nesse centurião. Eu quero, neste momento, fazer uma oração. Querido Deus, nesta tarde, muito obrigado, Senhor, por conceder estes momentos onde eu pude expor a Tua palavra. Que este povo, Senhor, que ouviu a Tua palavra, possa adquirir fé, como esse centurião, ele adquiriu fé, ao ponto de tirar de Jesus palavras, ao ponto de Jesus elogiá-lo perante aquela multidão que estava ali ao seu redor. Pai, em nome de Jesus, concede graça a todos os moradores desta localidade, em nome de Jesus, amém e amém.